livro chama-se Os Portais para a Liberdade, uma barreira que separa dimensões diferentes. E isto pode-nos questionar porquê portais da liberdade. Então a liberdade é sentida por todos nós temos as nossas concepções de liberdade, mas que barreiras são estas que separam estas diferentes concepções de liberdade? E por oposição à liberdade existe a prisão. Portanto, esta dicotomia que se estabelece aqui. E o Sr. Colby Ives vem-nos falar um pouco de como esses portais da liberdade se abriram para ele na experiência única que ele teve de contacto com uma figura ímpar e única que a humanidade já teve a oportunidade de estar presente, o perfeito exemplar da vida. Na introdução do livro ele começa com uma oração. Peço a ti, ó dominador da existência e rei da criação, que transformes em ouro o metal da vida, por meio do elixir de tua revelação e sabedoria. Revela então aos homens, através de um livro completo, aquilo que os tornará ricos através de tuas riquezas. É uma oração de Baha'u'lláh, mas confesso que o livro tocou-me na altura que o li, achei muito bonito e ao ler agora, passado estes anos, o livro tocou-me de uma maneira completamente diferente, muito mais intensa e muito mais profunda. Qual é o mistério fundamental da vida? Que mistério é este que dá aos eventos e às pessoas o poder de mutação e de transformação? Esta é a pergunta que ele lança no início. E depois diz que este é o mistério dos mistérios, a que a filosofia dos eruditos nunca conseguiu nem consegue oferecer uma explicação adequada. Tem sido sempre uma tentativa frustrada, mas, no entanto, essa tentativa também está na essência e na realidade da essência humana, através das suas mais nobres expressões, através da arte, da ciência, da filosofia. Mas experimentar esse mistério, os mistérios dessa transformação do caráter e da vida humana, Colby Ives diz que pode ser vista através do testemunho e da justificação que nós encontramos para aquelas pessoas que chamamos de santos. E ele diz que o contacto e a presença de Abdu'l-Bahá foi o supremo contacto transformador. Foi a porta para os mundos inimagináveis, para uma vida nova, ilimitada e eterna. Foi como se um mundo novo se tivesse aberto para aqueles que tiveram olhos para ver, ouvidos para ouvir e mentes para compreender. E que esse mundo novo se abriu aos pés dos corajosos e dos impacientes. A noção que eu tinha de coragem era uma, hoje tenho outro tipo de noção de coragem, e a noção de paciência que eu tinha era outra. E de facto não era nada daquilo que eu pensava, e eu hoje continuo muito impaciente e procuro a cada dia lutar contra as minhas imperfeições que todos os dias aparecem nesta luta de crescimento espiritual, de encontrar essa transformação. E então eu compreendo um pouco melhor o que significa um mundo novo e sublime abriu-se aos pés dos corajosos e impacientes. Colby Ives compara, em termos descritivos, a experiência que teve com Abdu'l-Bahá, citando que, uma vez que ele é um cristão, talvez o efeito possa ser parecido, isto é uma metáfora que ele usa, um paralelo,
como aquelas pessoas que puderam estar na presença de Jesus ou ouviram da boca dele o Sermão da Montanha, e que pudessem ter posto a cabeça no peito do Mestre, sentindo o seu calor e o seu amor. O livro é todo ele um relato das impressões que ele teve, o que viu, o que ouviu, o que sentiu durante as presenças que teve só com Abdu'l-Bahá, porque ele foi um privilegiado nesse aspecto, e de tudo o que testemunhou. Na altura, ele era um homem de meia idade, era um clérigo da Igreja Unitária, era um estudioso das religiões e das filosofias. No entanto, era um homem profundamente abalado nas suas crenças e com uma inquietude muito grande. Nessa altura da vida dele, ele encontrava-se numa turbulência mental e espiritual, pondo até em causa muitas das suas ideias perante o mundo que vivenciava. Ele descreve que o efeito que aqueles eventos tiveram sobre ele, palavras dele, como perturbadores e algo cataclísmicos. Cataclísmico. Um cataclismo é algo que a gente associa para o lado negativo, que tem um efeito de transformar tudo o que existe. Neste caso, de destruir, de destruição, não é? É engraçado este termo que ele usa, que depois mais tarde nós vamos, à medida que o livro se vai desenrolando, vamos percebendo o significado disto. E porquê é que ele diz isto? Porque abalou todas as suas ideias e noções pré-concebidas e toda a concepção de valores apenas por ter estado na sua simples presença. Diz ele que parecia arrancar do íntimo do ser, Abdu'l-Bahá, uma atmosfera de amor e compreensão que nunca haveria sonhado ser possível de vislumbrar em alguém. Vejam o poder que ele próprio diz que sentiu. Ele descreve Abdu'l-Bahá dizendo que Abdu'l-Bahá estava envolto numa aura de felicidade, que a sua voz era melodiosa, cativava o coração. E tem uma afirmação que também, depois, à medida que vamos andando com o livro, fui compreendendo melhor. Diz ele que a forma como se apresentava, toda ela manifestava uma espécie de servitude melancólica, insinuando o peso e o sacrifício de suportar o peso do infortúnio, do pecado, de todo o mundo nas suas costas. E que com isso, maior, mais imponente e majestosa se apresentava a sua figura. Junta a esta expressão mais dois adjetivos, majestade e humildade. E diz que encontrava estas duas virtudes e qualidades em todos os seus atos e palavras, e que estas eram as características mais evidentes: a humildade e a majestade. Relata que aqueles meses que teve esta oportunidade foram os mais memoráveis da vida dele. Tudo aquilo que ouviu e viu, diz que o senso e as palavras são inadequadas para comunicar o incomunicável. Na altura, Abdu'l-Bahá, quando vai fazer esta viagem, tinha 68 anos. Tinha passado na sua vida, ao longo da sua vida, 12 anos em exílio com o seu pai. Exílio físico e espiritual também. Em Bagdade, Constantinopla, Adrianópolis, seguido de 40 anos, dia a dia, no cárcere da fortaleza turca de Akka, sacrificando tudo pela firme aderência de sua fé em Baha'u'lláh, sacrificando
todas as riquezas e posses e toda a posição que tinha experimentado enquanto criança, preferindo a prisão e a liberdade interior por tais da liberdade. Então já está aqui um conceito de liberdade. A liberdade interior. Há liberdade exterior e há o cativeiro espiritual sem a escolha que ele fez. Então, estes portais são a liberdade exterior e a liberdade espiritual. A liberdade exterior, Abdu'l-Bahá refere-se a ela como cativeiro espiritual, que ele renunciou em toda a sua vida de servitude e de ensinamentos e de exemplo para a humanidade. A que maravilhosa vida interior espiritual poderia ser atribuído o facto de que este homem, Abdu'l-Bahá, vindo da riqueza e da nobreza, pudesse emergir para este mundo odierno do Ocidente, fazer aquela visita, dominando os auditórios com absoluta segurança, expondo minuciosamente os seus conceitos, manifestando-se de uma forma prazenteira, repleto de amor e expressando esse amor por todos e por toda a humanidade. Nunca condenando a humanidade nem ninguém, mas perdoando-a e a todos, a fim de que os pudesse, de alguma, guiá-los e conduzi-los à vergonha e ao arrependimento. A vergonha e o arrependimento está de um dos lados também do portal. Diz que a razão que o levou a escrever este livro foi a esperança de que de alguma forma ele possa trazer uma resposta a esta pergunta. E expressando esta maravilhosa viagem que ele fez, esta jornada espiritual, abrindo-se esse portal da liberdade para um renascimento e uma nova vida do novo homem. A estrutura do livro, vamos agora passar para outro lado. A estrutura do livro é apresentada em 16 capítulos. E esses capítulos são um relato, mas ao mesmo tempo são a manifestação e a expressão do que ele sentiu e viveu do sol que faz viver uma nova alma através da figura de Abdu'l-Bahá. O seu caráter, as ações, as atitudes, os comportamentos, as palavras, durante aquele contacto que ele teve durante aqueles 8 meses, que espelhavam no mais puro espelho a absoluta reflexão do sol e da água da vida, na essência e na existência deste maior luminar da expressão da fé Bahá'í, que vem mostrar à humanidade. Parece-me que foi as últimas palavras que eu vi. Eu tive pena, não assisti à última palestra, mas eram sobre provas. Abdu'l-Bahá veio exatamente pôr as provas e as evidências de que o glorioso dia de Deus que hoje vivemos já chegou. Encontrei um trabalho que está no YouTube, que eu convido os amigos a visionar, que foi quase como uma peça de teatro feita em monólogo, por um autor que se chama Philip Helton. É uma peça escrita por ele e declamada exatamente na base, como se ele estivesse a contar o relato do Sr. Ives na primeira pessoa, e que me ajudou e inspirou. O Sr. Colby Ives encontrava-se naquele momento da sua vida numa profunda falência espiritual. Ele teve sempre a esperança desde pequeno que a perfeição na Terra pudesse estabelecer-se,
desde pequenino que recitava o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele sempre acreditou que isto se pudesse estabelecer, mas naquele momento da sua vida já duvidava de muitas das coisas que ele acreditava. E nunca esperou ver esse dia, ver o dia de Deus em que se cumprisse essa promessa. Ele fala mais tarde, ao longo da obra, que teve a oportunidade de confirmar que esse dia já chegou, tendo tido a graça de estar na presença de um ser onde estavam refletidas todas as perfeições em palavras e ações. Dizia ele que, ao longo da sua vida e nessa busca espiritual, e isto também tem a ver com um portal da liberdade, porque neste portal todas as concepções e ideias estão de um lado e todas as concepções e ideias estão do outro também, mas elas são quase que opostas umas das outras. E ele, que se encontrava nessa prisão, achou no início da sua vida exatamente para renunciar às coisas da terra e tornar-se um ministro de Deus. E então diz ele que recebeu um chamado para a renunciação. E o que era a renunciação? Era a liberdade das coisas deste mundo material através das coisas da luz espiritual do mundo de Deus. Mas ele entendia isto de um dos lados do portal, não do outro, porque o outro estava fechado. E então ele, por palavras, expressa isto claramente e manifesta na sua ação esse comportamento. Ele torna-se um ministro da Igreja. E então dizia ele: estou fazendo a minha jornada do eu para Deus. Mais uma vez, encontrava-se de um dos lados do portal. Então tornou-se ministro da Igreja Unitária. Em 1911, o estado de espírito dele, a inquietude da sua alma e do seu espírito era tal que ele diz: estava completamente desiludido com a civilização cristã e a falta de amor. Procurei a verdade e encontrei dogma. Procurava ouvir e meditar sobre o Sermão da Montanha e encontrei rituais vazios. Ciência, filosofia, teologia imergiram-me em contracorrentes de especulação e dúvida. Como é que ele não podia estar inquieto? Eu acho que levei até há bem pouco tempo atrás, exatamente neste estado de espírito. Encontrava-me do outro lado do portal, achando que sabia alguma coisa, achando que estava do lado certo da vida, justificando tudo isso em tudo o que vinha fora de mim. E isto que ele está a dizer, eu experimentei durante anos e anos e anos. Mas ele pensou que poderia encontrar isso no seu ministério. Então, tornando-se ele um clérigo, experimentando cada vez mais os resultados negativos de não conseguir concretizar essa busca, com certeza que ele se encontrava num estado emocional, mental, espiritual, muito debilitado. Então ele refere-se a si mesmo como se encontrando numa bancarrota espiritual. Era uma liberdade sem guia, onde nenhum professor era suficiente. Nenhum professor conseguia guiar. Como acho que com muitos amigos, eu acho que cada vez mais Bahá'u'lláh escolhe-nos. E isso também aconteceu com o Sr. Colby Hydes. Um dia ele depara-se numa revista, entra numa biblioteca, lê uma revista e nessa revista falava que Abdu'l-Bahá vinha fazer uma visita ao Ocidente. E então descreve Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh, e ele achou, realmente ficou deslumbrado.
Como é que uma visita na América de alguém que tinha estado na prisão sem cometer nenhum crime, a não ser que se considerasse que os princípios da paz, defender os princípios da paz, do amor, do companheirismo, da unidade, eram crimes. Mas ele esteve preso durante toda a sua vida. Então a história deixou-o num êxtase. Ele viu uma luz que o fez sentir-se vivo de novo. E mais, um homem que tinha encontrado a verdade pela qual esteve sempre disposto a morrer, sofrendo castigo, tortura e encarceramento. Meses antes, a frustração era enorme, mas ele tinha criado um braço, não sei se é braço, mas ele tinha criado um encontro de conversas significativas, vamos chamar-lhe assim, não na igreja dele, mas numa outra sala, que até pertencia a uma estrutura maçónica, que era algo que ele sempre ambicionava, onde pudessem estar maometanos, judeus, cristãos, pessoas de todas as religiões, pudessem estar presentes. E numa dessas reuniões, um senhor, Clarence Moore, aproximou-se e ele refere-se ao Sr. Clarence Moore como um dos homens mais humildes e doces que conheceu. E Clarence Moore disse-lhe: olha, eu conheci um novo movimento, tirei umas notas e gostava que tu me desses a sua opinião. E então ele ficou com as notas e na volta para casa começou a ler e ficou bem intrigado mas agradavelmente surpreendido com o que leu. Passados uns dias recebeu um convite para participar naquilo que estava escrito como uma reunião Bahá'í. Ficou piurso. Ficou piurso porque o amigo tinha dado o nome dele para uma reunião Bahá'í. Ele não conhecia a fé Bahá'í, mas naquele tempo nos Estados Unidos da América o que não faltava eram gurus e indivíduos de várias seitas a quererem passar a sua palavra e terem novos aderentes. E então teve quase para jogar aquilo fora no balde do lixo. Mas depois começou a pensar no Sr. Clarence Moore, o seu amigo, e na amizade que tinha por ele e na doçura com que ele tinha feito o convite, e depois pensou: não, eu não posso, eu vou estar presente por ele. Mas não acreditava em nada do que fosse lá ouvir, nem estava com expectativa nenhuma. E não estava sequer disposto a participar. Ele diz que na primeira reunião o que sentiu foi algo completamente novo. Ficou, primeiro que tudo, surpreendido porque não viu lá clérigos, nem ministros, nem indivíduos a darem palestras, nem proselitismos, nem rituais. Era aquilo que ele estava habituado. Mas, embora não percebesse porque aquilo eram orações que eram lidas de um livro de orações, havia uma coisa que ele sentia. Ele sentia um espírito que lhe tocou o coração. Passados uns tempos, o senhor ele é convidado para a congregação dele, o senhor Montfort Mills, para dar uma palestra. Ele vem dar uma palestra sobre a primavera divina. Só depois de ouvir esta palestra é que ele começa a fazer a ligação com a vinda de Abdu'l-Bahá àquilo que ele estava a começar a ouvir, à fé Bahá'í. Diz ele que sentiu que os 2 meses seguintes foram 2 meses sublimes na vida dele. Porquê? Porque sentiu um despertar. Foi muito significativo. E sentia-se incrivelmente atraído. Mas o estado de confusão continuava. O estado de inquietação continuava. O estado de turbulência continuava. No entanto, começou a conhecer Bahá'ís e todas as semanas começou a ir a uma reunião. Então teve contacto
com os 7 vales, e ele diz que não entendeu absolutamente nada do que leu. Como aconteceu comigo também, não entendi nada. Atenção que eu não estou a fazer comparação nenhuma, eu faço a comparação do estado mais baixo em que eu estava. Mas diz ele que foi como se uma porta se tivesse aberto para ele. Conheceu, no contacto que teve com os amigos Baha'is, uma nova forma de amizade que nunca tinha experimentado. A partir daí começa a comprar todos os livros que encontra sobre a fé Bahá'í e avidamente começa a lê-los, e a mente dele não conseguia parar de pensar noutra coisa que não fosse os ensinamentos Bahá'ís. De tal ponto que ele era ministro, tinha que fazer os sermões dele na igreja dele, começam-se a manifestar alguns dos ensinamentos Bahá'ís nos sermões dele. A verdade é que ele continuava profundamente infeliz. Então ele pensa: bom, talvez agora com a vinda de Abdu'l-Bahá que ele possa acalmar a minha alma irrequieta. Eu tenho que estar com ele, eu vou inquiri-lo. E então é também algo que é muito significativo no livro, o primeiro encontro que ele tem com Abdu'l-Bahá. Ele pensou, tem que encontrar uma forma de estar com ele. No primeiro dia da chegada, quando Abdu'l-Bahá chega e depois faz a sua primeira apresentação, lá, não no Porto, mas depois já numa casa de alguém, ele estava presente e diz que conseguiu por cima, assim do ombro de alguém, ter um vislumbre da figura de Abdu'l-Bahá. Diz ele: foi suficiente. Nunca tinha visto tanta delicadeza. Portanto, todas estas qualidades e virtudes é aquilo que ele nos mostra da figura de Abdu'l-Bahá. Nunca tinha visto tanta delicadeza, tamanho amor, espargir e irradiar de nenhum ser humano. Só de olhar com a cabeça assim no meio da multidão. E diz ele que agora a minha mente e coração sentia-se atraído, mas interiormente a turbulência continuava e as portas interiores continuavam fechadas. Não era de admirar que estivesse tão infeliz. Queria, mais do que tudo na vida e como nunca, saber o que era isso que todas aquelas pessoas à volta dele tinham na presença daquela figura e qual era a posição daquele homem. Então, naquele estado de inquietude, resolve no dia seguinte ir ao hotel onde estava Abdu'l-Bahá. Então esperou na recepção. Era o Hotel Insônia. E diz que quando Abdu'l-Bahá apareceu, ficou mais uma vez fascinado. Que os seus olhos, a descrição que ele faz dos olhos de Abdu'l-Bahá, os seus olhos eram sorridentes. E, num momento, esses olhos sorridentes de Abdu'l-Bahá encontraram os dele. E, mais do que terem encontrado, ele ficou extasiado. Abdu'l-Bahá faz um gesto e chama-o. E ele tinha que encontrar uma forma no dia anterior de estar com Abdu'l-Bahá. Sabia que iam estar muitas pessoas lá, sabia que era difícil, nunca tinha dito nada a ninguém, e naquele momento os olhos cruzam-se. Ele sente a alegria dos olhos de Abdu'l-Bahá e Abdu'l-Bahá chama-o. Ele obedeceu. Ele diz: obedeci a um comando imperativo.
Ele usa palavras realmente magníficas, não é? Que tocam o coração, não é? E então diz que acompanhou Abdu'l-Bahá até ao seu quarto, foi convidado a entrar e fica absolutamente sozinho com ele. Tudo aquilo que ele ambicionou aconteceu. O estado de espírito dele foi como se uma criança. Sentiu-se exatamente como uma criança a ser acompanhado pelo pai. Diz que a mão de Abdu'l-Bahá segurava a dele. E ficou tão surpreendido porque Abdu'l-Bahá dirigiu-se a ele em inglês. Ele estava extasiado. E Abdu'l-Bahá disse, com aqueles olhos sorridentes e agarrando na mão dele: tu és o meu mais querido filho. Palavras tão simples que derreteram o coração dele e tocam o coração de qualquer um de nós. Por poder tido essa graça de estar na presença de um ser tão perfeito, de uma dádiva que Baha'u'lláh deixou à humanidade. Sentou-se, joelho a joelho, olhos nos olhos, um em frente ao outro, e que Abdu'l-Bahá olhou para ele com tanto amor que parecia que nunca ninguém tinha olhado para ele verdadeiramente até então. Nunca o tinha visto. E ele começa a chorar compulsivamente. Mas não foi aquele choro de tristeza, foi como se fosse uma libertação. Algo que o libertou. Quando nós fazemos aquele choro de alegria e de contentamento, foi como se libertasse, dizia ele. Então Abdu'l-Bahá limpou-lhe as lágrimas e riu. Riu como se tivesse sido dita a mais alegre das anedotas. E disse-lhe: não chores e ser feliz. E a seguir riu de novo. Ele diz que não conseguiu mais falar e que Abdu'l-Bahá lhe pôs a mão no peito e disse: isto é o coração que fala. E ele depois diz que gradualmente começou a sentir uma grande paz. Não foi dita mais palavra nenhuma. Abdu'l-Bahá acompanhou-o à saída, apenas riu e depois, antes de o acompanhar à saída, levantou-o, abraçou-o com tal força que ele diz que quase que parecia que me partia as costelas e beijou-lhe as faces e conduziu-o à porta. Colby Ives diz que nunca mais a vida dele foi a mesma desde este momento. Há vários episódios. Eu não sei se os amigos, suponho que todos os amigos já leram um livro. Eu não vou falar de todos os episódios. Vou apenas contar alguns que acho que são relevantes. E a partir daqui nasceu um laço, um vínculo, um bound místico entre um buscador e o objeto da sua busca. É claro que não foi o único. Todas as pessoas que tiveram esse privilégio, aconteceu isso. Colby Ives diz que Abdu'l-Bahá tinha a capacidade de alcançar e tocar o centro de cada alma
como se não há explicação para uma coisa destas. Como é que isso era possível? Ele depois tem uma expressão que parecia que todos os amigos que iam vê-lo ou estavam com ele pareciam abelhas, como se de um jardim perfumado existisse. Todos estavam junto a ele. E ele era também uma dessas abelhas. Então ele conta que um dia chegou ao Vanity Hall, um hotel onde Abdu'l-Bahá iria estar, estava também, e chegou mais tarde porque sabia que ia haver um almoço, e chegou já à meio da tarde. Claro que nunca pensou que os horários da alimentação física de Abdu'l-Bahá pudessem ser um pouco diferentes daqueles ocidentais, não é? Ele entrou, a porta estava aberta, aproximou-se e viu que estava uma refeição a ocorrer, que a sala estava cheia. Ouviu as vozes que vinham de lá e então foi sentar-se a ler uma revista no wall e de repente, subitamente, assim, ouve a voz do mestre numa voz retumbante e forte dizer: Sr. Ives! Sr. Ives! E diz ele: como é que ele sabia? Como é que ele sabia que eu estava aqui? Ele entrou e tinha um lugar à sua direita, à espera dele. Abdu'l-Bahá, contente de o receber, sentou e serviu. Assim como serviu todos os outros convidados, sem comer. Ele próprio sem comer. E virava-se para ele e dizia: coma, coma! Good food! Good food! Ele já tinha comido, não queria comer, mas para não desrespeitar o mestre. E diz ele que parecia que a comida tinha um significado espiritual. Mesmo eu não tendo fome, claro que comi. Em agosto desse ano, parecia que refere-se ele que um novo mundo se tinha aberto para ele. E que recebeu um convite de Abdu'l-Bahá para ir a uma reunião num resort de montanha. Era em Dublin, New Hampshire. Ali reunia-se uma vez por ano um grupo de intelectuais, artistas, cientistas, pessoas de proveniência rica, com grandes posses e por aí fora. E ele refere que Abdu'l-Bahá por lá ficou naquela zona durante 3 semanas, mostrando o seu poder de adaptação a qualquer ambiente. Como é possível um homem, depois de 53 anos de encarceramento, estar reunido no meio dos mais elevados e orgulhosos expoentes da cultura do mundo contemporâneo? Como é que ele poderia estar preparado para estar num ambiente com pessoas tão sofisticadas e mundanas? E ele misturou-se com eles e eles misturaram-se com ele sem o menor embaraço. E em qualquer conversa ele se sentia à vontade e todos se sentiam à vontade com ele. E a forma dele se relacionar com as pessoas era sempre com extrema modéstia e extrema consideração. Sempre em relação, mostrando esta modéstia e esta consideração em relação às opiniões de qualquer um sobre as suas opiniões. A senhora que o tinha convidado era uma senhora muito rica.
que tinha visitado Abdu'l-Bahá ainda no seu período de prisioneiro, e que ali na América, para aquela ocasião, tinha convidado as tais pessoas distintas que vinham de gerações de riqueza e cultura, e pediu a Abdu'l-Bahá que proferisse uma palestra, se dirigisse a ele, e então até sugeriu que Abdu'l-Bahá falasse sobre o tema da imortalidade. Bom, o encontro começou, e à medida que o encontro começa, depois vem a refeição, a senhora sentia-se cada vez mais inadequada, mais ansiosa. Todos os amigos dela estavam ali com Abdu'l-Bahá, ele não tinha falado ainda nada, não sabia quando é que ele iria falar, e então pediu a Abdu'l-Bahá que falasse sobre coisas espirituais. E a resposta de Abdu'l-Bahá foi uma pergunta com aquele tom dele: posso-vos contar uma história? E então contou uma das muitas histórias persas que ele sabia, não é? Mas daquelas engraçadas que punham toda a gente com uma boa disposição. Assim que ele concluiu a história, toda a sala estava a rir. Toda a sala estava bem disposta. O gelo estava completamente quebrado. A seguir foram eles que contaram histórias. Diz ele, Colby Hives, que todo o ser de Abdu'l-Bahá brilhava e que o seu riso ressoava por toda a sala. E depois ele diz: Abdu'l-Bahá, é bom rir. O riso é um relaxante espiritual. E então conta mais uma história e diz: quando estava na prisão, reuníamos-nos ao fim do dia para contarmos as coisas mais engraçadas que tínhamos experienciado nesse dia. Às vezes, diz ele, era muito difícil. Mas a verdade é que encontravam sempre algo que os fazia chorar a rir. Todos os dias. E então disse: a felicidade nunca está dependente nas circunstâncias materiais. Então, mais uma vez, temos aqui os dois lados do portal. Aquele que considera que o portal da felicidade e da alegria está nas coisas materiais, e aquele que entra num mundo novo, de uma vida nova, de um ser novo, com uma consciência de saber quem é, qual é o propósito da vida e o que tem que fazer para alcançar o propósito da vida. E que nada do que existe do outro portal, do outro lado do portal, é experimentado ou depende das circunstâncias materiais da vida. Então Abdu'l-Bahá, continuando, diz: temos que estar sempre num estado de alegria e contentamento. Aliás, ele, a primeira coisa que perguntava a quem chegava ao pé dele era: estás feliz? És feliz? Se não estivermos nesse estado, diz ele, de que outra forma, se eles não estivessem naquele estado, referindo-se àquela história que contou em encarceramento, com todas aquelas tribulações diárias, aquele peso, uns maus tratos, todas aquelas dificuldades, como é que eles podiam ser possível viver com tamanhas dificuldades? Colby Hives diz: durante todo aquele encontro com todas aquelas pessoas, todos aqueles intelectuais, todos aqueles cientistas, todos aqueles ricaços, sofisticados, cheios de manias, diz ele que esta referência foi
a mais tenue que ele fez a si próprio, ou dos ensinamentos divinos, que lhe tinham sido pedido para ele falar sobre os ensinamentos divinos. Não fez nenhuma dissertação a eruditos, mas nada, diz Colby Hives, podia ter alcançado tamanho efeito nos presentes como o seu sorriso, o seu riso e a sua forma de estar. Por isso, queridos amigos, tão importante é nós conhecermos a história de todas as figuras da fé, porque eles manifestam e mostram-nos e como nós podemos alcançar o portal da liberdade, esse portal que conduz a uma vida nova, a uma nova concepção de tudo, a uma felicidade que até então, uma felicidade que não é efêmera, é uma felicidade que não se extingue. Quando terminou, todos foram felizes e contentes. Abdu'l-Bahá dirige-se à senhora como se, diz o Colby Hives, como se fosse até um menino a querer a aprovação. E então pergunta à senhora: está satisfeita comigo? Pergunta-lhe a ela no fim se ela está satisfeita com ele. Ela, claro, ficou sem palavras. Não foi capaz de responder e a emoção era tal que não foi capaz de responder. Portanto, todas estas pequenas histórias mostram um pouco as características, a maneira de ser, de falar e agir, as suas atitudes de Abdu'l-Bahá. Eis quando Colby Hives fala numa parte do livro sobre um aspecto muito, muito importante, que é exatamente quando ele consegue alcançar um vislumbre do destino. Interessante, o vislumbre do destino. Diz ele que durante todo este processo o que ele sentiu foi que nesses meses os portais da minha liberdade foram sendo gradualmente abertos. E dizia ele: vejo agora a imensa tarefa que é abrir os olhos dos cegos. Era o mestre, claro, que o conduzia gentilmente nesta viagem. Mas essa viagem vem com dor. Vem com dor e vem com sacrifício. Os velhos hábitos de argumentar, de estar em dissensão, de querer afirmar a verdade. O apego ao conhecimento do mundo, das coisas do mundo. Diz ele que jamais teria sido possível encetar esta viagem se não fosse a infinita sabedoria e paciência do mestre. Um dia ele estava com Abdu'l-Bahá e o intérprete de Abdu'l-Bahá. E então estavam a falar sobre um tema que ele se achava um grande erudito, porque ele era um ministro católico. E estavam a falar então exatamente, Abdu'l-Bahá falava sobre uma interpretação, a interpretação de alguns ensinamentos de Cristo. E ele... Os velhos hábitos da argumentação e da dissensão emergiram, achando que estava a falar de grande coisa. E então, sem se dar conta, torna-se até arrogante e contradizendo o mestre, querendo entrar
E então dizia como é que o mestre podia ter certezas. E Abdu'l-Bahá respondeu-lhe: olha, talvez tenhas razão. Em vez de discutir, disse-lhe: talvez tenhas razão. E ele ficou num estado de tal confusão e de raiva interior, porque não era aquilo que ele esperava. O que ele esperava era que Abdu'l-Bahá entrasse numa dissertação para explicar o porquê das coisas. Que fosse autoritário, que fosse assertivo. Ele ficou ainda mais impaciente e então exclama: isso eu não posso acreditar. Ele depois refere-se a este momento como: jamais esquecerei o olhar de indignação que o intérprete que estava ao lado a ver aquela figura lançou com os olhos, olhava para ele como é que é possível este macaco estar aqui acima do galho a querer ensinar o mestre e a contradizer o mestre. Então lançava-lhe um olhar assim, daqueles olhares reprovadores e fortes. Mas Abdu'l-Bahá olhou para ele de outra maneira. E ele diz que os seus olhos eram tão bonitos e calmos, e o seu olhar buscavam a alma dele. Mas buscavam a alma dele não com a expressão do intérprete, mas com tanto amor e compreensão que todo o meu momentâneo estado de exaltação se evaporou. Foi como se uma mão fria tocasse o meu peito febril, ou como se uma chave abrisse um cofre cerrado e enferrujado. E então ele chorou. E as mãos tremiam. E consegue balbuciar 2 palavras. E diz: desculpa. Pede desculpa. Ele refere-se a este momento como que foi aí que o seu destino foi tocado. Como se aquela verdade que ele andava na busca tivesse despertado dentro dele. E conclui pensando: o amor é o portal da liberdade. Parecia ele nos seus pensamentos que o amor vinha do eu. Mas agora, o amor que irradiava de Abdu'l-Bahá era como o sol. E era um sol que derramava os seus raios sobre todos e que dava uma nova vida a todos os que por ele eram tocados pelos raios desse amor. Pensando no seu comportamento, na sua atitude, dizia ele, como padre, lá de cima do púlpito, dirigiu-se muitas vezes aos fiéis, falando do amor de Deus, mas envergonhado com ele próprio, refletindo, diz: vejo agora que nunca cheguei a compreender o significado dessas palavras. No entanto, Abdu'l-Bahá perante mim era a divina expressão do amor de Deus. E através desse amor, Abdu'l-Bahá tocou incontáveis almas e deu-lhes uma nova vida. Aquilo que deixou Ives também
deslumbrado foi com os métodos de ensino de Abdu'l-Bahá, a maneira como Abdu'l-Bahá ensinava. Ele não tentava atingir as mentes somente através de explicações, porque era perfeitamente capaz e tinha-os feito entrar em todo o tipo de conhecimento científico ou outro, como os amigos sabem, não é? Mas podia ser lógico, científico, mas não era a ciência da sala de aula. Era a associação que ele estabelecia com a alma dos seus interlocutores. E isso iluminava, é muito bonita a expressão que ele usa, iluminava a novas alturas a consciência. E quando isso acontecia, os corações eram inflamados. Esta associação que daí ele falar deste método de ensino e espera-nos a nós como Baha'is uma tarefa grandiosa agora nestes 9 anos que já estão a decorrer, não é? De modo que este livro ainda me fez mais sentido lê-lo agora outra vez, de novo, perante tudo isto. Abdu'l-Bahá nunca discutia. E diz Colby Hives, perante tudo o que aconteceu com ele, Abdu'l-Bahá nunca lhe disse o que é que devia fazer. Nunca. Naquelas dúvidas todas que ele apresentava, Abdu'l-Bahá nunca lhe disse, olha, tens que fazer isto, ou tens que fazer aquilo, ou tens que ir por aqui, ou tens que ir por acolá. Todos estes episódios são demonstrativos de como ele ensinava, como ele tocava as almas, como ele despertava as consciências e como ele incendiava o coração e como ele abria as portas para uma entrada num novo portal de liberdade. Queridos amigos, há um outro aspecto, mas isto já vai longo, que eu vou saltar aqui mas não posso deixar de voltar ao início daquilo que foi a busca espiritual de Colby Hives, quando decide tornar-se ministro da Igreja Católica, que era exatamente, se lembram, a renúncia. A renunciar às coisas. Mesmo depois de toda esta vivência com Abdu'l-Bahá, ter experimentado todas aquela maravilhosa experiência, ele nunca deixou de estar sobressaltado com dúvidas constantes. E continuava, muitas vezes, ficava triste com ele próprio porque via-se enredado muitas vezes nos velhos pensamentos e queria voltar a encontrar o caminho da luz. É engraçado que depois Colby Hives, no livro, faz-nos também quase como se nós nos pudéssemos identificar com ele. Como se nós todos não estivéssemos sempre nesta eterna busca e nesta eterna luta da renunciação. E diz ele que todos os que buscam, todos nessa alma, que têm este espírito e vivem nesta constante inquietude, somos sempre sobressaltados com estas dúvidas, porque nenhum de nós é perfeito e todos nós, todos os dias, uns mais que outros, eu se calhar sou dos mais, segue talvez o caminho que não devia, não é? Mas ele pergunta-nos e diz que talvez cada um de nós vive esta luta que nunca acaba, esta luta do eu e o mundo que nos circunda, que está sempre presente e se nos apresenta batalha após batalha, uma nova batalha. Durante este tempo ele nunca deixou de ser ministro e era a profissão dele também, não é? E então passou a ser confrontado por colegas dele, ministros também, e a própria família. Alguns até lhe diziam, então, quando é que acaba essa mania dos encontros Baha'is? Andas a baiar? É dito em inglês assim, de uma forma engraçada. Mas ele
pôs de lado isso e continuava nessa busca, dizendo que para onde o amante for, para onde o amor for, o ser que busca vai sempre à procura dos braços do seu amado. Estava então agora constante na ideia dele esta luta que se vai intensificando da ideia do desapego às coisas do mundo, da renunciação. Mas na sua mente de dúvida sempre e de alguma certeza, ele achava que esta ideia de renúncia era ascética, que eram coisas que os místicos faziam e que isto não era algo que pudesse ser aplicado ao mundo moderno. Então como é que se podia viver no mundo moderno e viver à mesma com a renunciação, com a renúncia? Então, depois de muitas dúvidas, resolveu perguntar ao mestre. E no encontro com o mestre, vindo de um local para o outro, num grande grupo, no meio das avenidas lá dos Estados Unidos, consegue ficar um momento a sós, porque o mestre já tinha sido avisado, ele tinha pedido a um interlocutor para dizer ao mestre que ele queria consultá-lo sobre a renúncia, e eles foram andando. Mais uma vez, Bahá'u'lláh, até Abdu'l-Bahá brinca com ele por causa do frio. E ele inquieto. E então, Abdu'l-Bahá, a determinado momento, começou a falar. E então começa a falar sobre horizontes. E do sol. E de que o sol da realidade, como o sol físico, nasce em pontos diferentes, mas é sempre o mesmo sol. Mas os pontos de alvorecer também diferem. De repente faz um desenho no chão com um diagramazito sobre o horizonte e os diferentes sóis e diz: temos sempre que olhar para a luz do sol. E não ter sempre o olhar, não ter os nossos olhos fixos no último ponto fixo do seu último despertar. Assim, falharemos e não conseguiremos vislumbrar o nascimento da sua primavera divina, da sua nova aurora. Colby Hives queria falar da renunciação, da renúncia. Fica completamente desiludido. Então eu queria saber sobre a renúncia e agora Abdu'l-Bahá vem falar sobre sol, sobre horizontes, diferentes sóis. Ficou ali dentro do... Então andaram mais um bocado. E então o descontentamento dele mistura-se com desprezo. Isto é como ele próprio identifica. E diz para ele, o pensamento dele, não era suficiente apenas estar com ele. Por que é que eu fui perguntar sobre a renúncia? Porque a resposta deve estar dentro de mim. Bom, continuam a andar, então quando chegam à porta da entrada do destino final, toda a gente entrou e eles ficaram para trás. Abdu'l-Bahá ficou com ele, subiu o primeiro degrau e depois diz-lhe: devemos sempre lembrar-nos que este é o dia para coisas muito grandes. Coisas muito grandes. Colby Hives ficou sem palavras. Já vinha com aqueles sentimentos, ainda ficou sem palavras. Abdu'l-Bahá sobe mais um degrau, olha para ele e diz de uma forma ainda mais enfática:
Este é o dia para coisas muito grandes. Coisas muito grandes. Dá-se um silêncio. Sobe mais um degrau. E agora com uma voz de trovão, uma voz veemente, uma voz poderosa, diz: este é o dia para coisas muito grandes. Coisas muito grandes. A palavra que Colby Ives descreve é que ficou deslumbrado. E imediatamente se pergunta a ele: mas quem sou eu para cumprir tal coisa, para fazer coisas muito grandes? Quem sou eu? Que Abdu'l-Bahá me diz com tanta veemência isto. Dá-se uma longa pausa. E Abdu'l-Bahá, com aquele olhar gentil, com aquela meiguice, sorriu para ele. De novo, e Colby Ives diz que foi como se o mais bondoso e amoroso pai o tivesse envolvido. O olhar de Abdu'l-Bahá derreteu o coração de Colby Ives e ele sentiu-se invadido de felicidade. E no fim, ele, quase como um autómato, Abdu'l-Bahá entra, dirige-se ao quarto onde ele já tinha estado e ele vai atrás. Nem pergunta se pode ir, se não pode ir. Automaticamente vai atrás de Abdu'l-Bahá. E Abdu'l-Bahá nunca olhou para trás. Quando chegaram ao quarto, mais uma vez se encontraram só. E Abdu'l-Bahá, com o seu modo, olha para ele e pergunta-lhe se ele estaria interessado em renúncia. Ele diz que todo o seu ser se envolveu e que, quando saiu da presença de Abdu'l-Bahá, se sentia elevado. O desafio que Abdu'l-Bahá lhe tinha dado: este é o dia de grandes coisas. Grandes coisas. E a sua pergunta: estás interessado em renunciação? Foram o caminho do portal da liberdade até ao fim da sua vida. Queridos amigos, convido-vos a lerem o livro porque é absolutamente deslumbrante. Perdoem-me a minha pouca capacidade, a incapacidade de contá-lo da forma mais correta. Foi um privilégio poder partilhar estes pequenos pensamentos. Muito obrigado.